Bom dia a todos. Vamos aguardar um instantinho. O professor Mauro Schiavi ingressar na nossa conta. Pronto, professor Mauro já fez contato, estamos só aguardando a conexão. Olá, Mauro, bom dia. Bom dia, Ione. Tudo bem? Como é que estão as coisas aí? E você, uma alegria fazer essa live contigo, pessoa que eu admiro tanto, seja pelas obras, seja pelo juiz que é. Então, receba meus cumprimentos e reiterando a alegria da academia de tê-lo aqui nesta manhã para o nosso café da manhã. Nossa colega Mércia acabou de entrar para acompanhar, inclusive, a nossa discussão. Eu agradeço muito, é uma alegria muito grande estar aqui, Ione, por dois motivos principalmente, né? Por ser um convite da academia e por ser uma live com você. Eu estava me recordando meu início da magistratura, quando você era diretora da escola aqui do nosso tribunal, isso no começo dos anos 2000, você, a Tereza, e foram vocês que introduziram a nossa turma na magistratura naquele tempo, né? O nosso tribunal tinha um outro perfil, e eu tenho grandes e boas recordações daquele tempo. Bom saber disso, porque, na verdade, as condições da escola da magistratura nessa época eram muito precárias, né? Mas tudo se supera e, felizmente, tudo melhora, seja nas relações pessoais, seja nas relações profissionais também. Então, eu gostaria de iniciar nossa live cumprimentando todos os nossos seguidores e fazendo a sua apresentação. Professor e magistrado Mauro Schiavi, mestre e doutor pela PUC de São Paulo, autor de inúmeros livros e artigos, inclusive o seu livro de processo do trabalho, semestralmente é recomendado para os meus alunos do 9º semestre da FAAP, onde nós trabalhamos laboratório de prática trabalhista. E o professor Maurício Schiavi é o responsável pela 19ª Vara do Trabalho aqui de São Paulo, certo? Certo, tá correto. Então, perfeito. Eu gostaria, então, de indagar se você gostaria de fazer uma exposição preliminar ou se podemos já iniciar o nosso bate-papo de hoje. Podemos, você fica à vontade, Ione, você que Ótimo. decide. Então, vamos lá. Eu gostaria, então, de saber a sua opinião, que todos nós sabemos que há uma importância no funcionamento da Justiça do Trabalho durante a pandemia, mas eu gostaria de saber a tua opinião, a tua versão, o teu sentir sobre essa importância, porque cada magistrado vê
vê sob uma colocação diversa. Então, qual a posição do magistrado Mauro Schiavi a respeito da importância da nossa justiça nessa época de pandemia? Nós tivemos aí um período recente aí de um certo desprestígio da Justiça do Trabalho, até alguns movimentos aí pela sua extinção, alguns movimentos recentes, e veio a pandemia e parece que a Justiça do Trabalho se revigorou. Nós tivemos um reconhecimento da importância da Justiça do Trabalho nesse momento, principalmente para o seu destinatário final, que é o cidadão mais humilde, mais simples, que precisa de uma demanda para liberar um FGTS, que precisa de uma liminar para conceder um equipamento de segurança ou para reativar um plano de saúde, ou até mesmo precisa de uma tutela para alterar o local de trabalho ou para fornecimento de algum benefício. Então, eu tenho enxergado, Ione, que a Justiça do Trabalho ela teve a sua importância destacada, principalmente para a camada mais humilde da população, e também a justiça de primeiro grau, ela se fortaleceu, porque nós tivemos aí um grande número de atos processuais, de tutelas, de alvarás, e para o cidadão mais simples, a justiça de primeiro grau é o local de acesso ao judiciário trabalhista. Então, me parece que a Justiça do Trabalho teve um fortalecimento nesse momento, e eu até me recordo de ter visto uma reportagem daquelas pessoas naquelas filas para receber o auxílio emergencial, e foi constatado que quase 50 milhões de pessoas pediram aquele auxílio emergencial, e desse número de pessoas, uma boa parte são as que frequentam a Justiça do Trabalho, e a Justiça do Trabalho é uma justiça acessível para uma quantidade muito grande da população brasileira. Então, eu enxergo, evidentemente cada um tem uma opinião, mas eu enxergo esse momento como um fortalecimento do judiciário trabalhista em defesa do direito do trabalho e em defesa também de manutenção de renda e emprego, porque manutenção de renda e emprego nesse momento é subsistência, é saúde. Sem dúvida. E você tocou num ponto que nós que integramos o judiciário, nós sabemos que é meio cíclico, né? De vez em quando vem uma onda para extinguir a JT. E depois essa onda ela entra num período de calmaria até o surgimento da próxima. Mas realmente é inegável o trabalho que é desenvolvido pelos magistrados do trabalho nos diversos níveis, seja em época de pandemia, seja em época de condições normais de vida, que estão demorando um pouquinho a ser reabilitadas no nosso dia a dia. Mas eu gostaria de, nessa tratativa de pandemia e justiça do trabalho, eu gostaria que você nos desse a sua visão de como esse período de pandemia vem refletindo nos atos processuais que são praticados. Por exemplo, as intimações, nós sabemos que grande parte das atividades dos oficiais de justiça hoje, pelos inúmeros convênios, não é mais, vamos dizer, presencial, né? Porque as ferramentas dinamizaram muito essa atividade, mas eu gostaria de saber a tua opinião a respeito desses reflexos nos atos processuais. Sem dúvida, Ione, houve uma mudança grande, aí, uma necessidade de adaptação muito grande da Justiça do Trabalho à realidade, né? Nós estamos vivendo um momento de
isolamento presencial, a Justiça do Trabalho está fisicamente fechada, né? Os fóruns estão Sim. todos fechados e todo o trabalho é remoto, todo o trabalho é por meio do PJE e as comunicações basicamente estão todas aí via remota. Nós estamos utilizando bastante o telefone celular, o e-mail, as mensagens, né? Também, nesse momento, não é muito confiável as intimações pelo correio, porque as empresas muitas estão fechadas, muitas não estão recebendo. Então, existe uma adaptação, né? Existe uma adaptação, nós estamos utilizando outros meios, muitas vezes a própria criatividade, né? Muitas vezes nós ligamos para os advogados ligam na vara, nós mandamos mensagem, e-mails. Então, nós estamos numa fase de adaptação aí, e entendemos a importância da Justiça do Trabalho continuar, dela estar ativa. Eu acho que é muito importante a Justiça do Trabalho estar funcionando nesse momento. Acho que todos reconhecemos a importância da Justiça do Trabalho não ter parado e estar trabalhando, mas nós reconhecemos também as limitações aí que nós estamos vivenciando. Então, os atos presenciais estão paralisados, os oficiais de justiça praticamente não estão cumprindo diligências externas. Então, os atos processuais eles estão sendo praticados, mas há uma sensibilidade maior em não se decretar uma nulidade ou não se atribuir uma penalidade para o não cumprimento. Então, nós estamos muito atentos a isso, mas estamos impulsionando. Na medida do que é possível, os processos estão caminhando e sendo impulsionados, né? Com todas essas modificações que ocorreram praticamente em pouquíssimas semanas, porque nós já estamos entrando, a partir do mês de julho, no quarto mês de isolamento, considerando que ele começou em março, né? Como é que você vê a continuidade dessa sistematização? Porque por aquilo que se discute, esse atendimento presencial não deverá voltar tão rapidamente. E se houve também muitos comentários a respeito de que este atendimento virtual ou semi-virtual ou telepresencial tem facilitado muito a necessidade de não precisar o advogado, a parte, suas testemunhas, se deslocarem para os respectivos edifícios sedes para as audiências. Sei também que não são todas as varas que estão empreendendo as audiências telepresenciais, porque ainda é algo bastante irregular. Esses dias, a nossa colega Cristiane Dark colocou uma mensagem num dos grupos no sentido de ajuizamento de reclamação trabalhista totalmente por acesso de WhatsApp, salvo engano. Você chegou a acompanhar isso? Essa eu vi meio por cima, Ione, mas as coisas estão aparecendo, né? Até porque os advogados na Justiça do Trabalho são muito criativos, né? E muitas vezes a parte está sem acesso total, né? Não consegue acessar o PJE, não tem e-mail. Muitas vezes a única forma de acesso é um celular emprestado, Sim. um WhatsApp, né? Agora, há alguns problemas, sem dúvida que há problemas, né? A tecnologia facilita, o PJE ele facilita, o nosso fórum mesmo, o Rui Barbosa, em São Paulo, já tem um movimento muito menor do que tinha
quando o processo não era eletrônico. Por exemplo, numa tarde de segunda-feira, em muitos horários lá, nós já observamos uma calmaria nas varas, né? Isso há um tempo atrás, acredito que no seu tempo era impensável. Tive a felicidade de trabalhar no Rui Barbosa. Eu acompanhei a construção, porque quando eu fui convocada a substituir no tribunal, nunca mais voltei para a minha vara, que na época ainda eram juntas de conciliação e julgamento, a 17ª, ali na esquininha da Casper Libero, um prédio pequeno que abrigava poucas juntas, mas era um movimento grande, todos os dias. Eu também cheguei a trabalhar na Casper Libero. Era um movimento muito grande, a Justiça do Trabalho, né? O entorno, os estacionamentos, e hoje o PJE já reduziu bastante o movimento. Nós temos também os outros meios de comunicação, nós temos uma facilidade maior de receber as petições, enfim, né? Mas também alguns atos do processo, a tecnologia não pode substituir. Na minha opinião, alguns atos são insubstituíveis, né? A audiência de coleta de prova, esses atos, eles são muito importantes na Justiça do Trabalho, são muito sérios, né? E envolvem o próprio direito das partes. Então, alguns atos são essenciais, na minha opinião, que continuem presenciais. Eu vi que você tocou nas audiências, né? Porque, inclusive, esses dias, num desses grupos também, houve uma notícia de que uma magistrada, integrante do TRT-15, proferiu o primeiro julgamento com provas colhidas em audiências telepresenciais. Então, as novidades começam a surgir à medida que o tempo passa e nós continuamos nesse necessário isolamento. Sem dúvida que nós temos que fazer essas audiências. Me parece que a Justiça do Trabalho, o processo do trabalho, é um processo de audiência, é um processo de partes. Então, se nós não fazemos audiência, a impressão que dá é que a justiça não está funcionando. Então, eu penso ser muito positivo fazer as audiências, fazer o processo caminhar. Acho que temos que fazer algumas adaptações no rito. Acho positivo aplicar um pouco mais o CPC nesse momento, apresentar a defesa antes da audiência, encaminha a defesa, o magistrado propicia que o reclamante se manifeste sobre a defesa, faz um saneamento no processo, depois marca a audiência, ou até mesmo, conforme a situação do processo, é possível já julgar sem a audiência. Acho que isso é muito positivo, acho muito positivo fazer a audiência inicial nesse momento, por videoconferência, receber os advogados, discutir a causa. Nós temos feito isso com muita frequência, mas quanto à colheita de provas, nem tanto pela tecnologia, nem tanto pelo sistema, mas nós sabemos, pelo menos na minha visão, que o processo ele é mais tradicional, o sistema processual é mais conservador, porque o processo tem que observar as garantias fundamentais, os direitos processuais fundamentais, e também tem que propiciar confiança e previsibilidade. Então, um procedimento que não se tem confiança e não se tem previsibilidade, existe uma resistência muito grande de quem está participando, das partes, dos advogados, porque quando as partes escolhem ir até um árbitro, escolhem resolver os seus conflitos em outro lugar, elas estão cientes de que é um sistema mais flexível, mas quando o cidadão vai para o judiciário, ele quer todas as garantias. E ele prefere,
Pelo menos na minha opinião, ele prefere ter todas essas garantias do que um julgamento muito rápido e... Sem dúvida. E considerando que a linha mestra de todos esses atos é a estrita observância do devido processo legal. Como compatibilizar o devido processo legal, na sua opinião, numa audiência telepresencial em que o magistrado não consegue alcançar se a parte está sendo orientada na retaguarda daquele ambiente, se a testemunha já se comunicou com a outra que vai depor na sequência. Eu tenho dúvidas a respeito da eficiência, da eficácia desse procedimento e gostaria de te ouvir, Mauro. Sem dúvida, Ione. Eu também, eu sou também um pouco mais antigo na justiça, eu sou do mundo analógico. Eu sou da época, eu entrei muito jovem ainda como funcionário na justiça, né? Eu sou da época da máquina de escrever, que nós fazíamos eu também, audiência. Papel de seda para fornecer cópia de ata de audiência para as partes. Uma outra era, né? Ninguém se preocupava muito com a ata de audiência, até porque não tinha como saber o que estava sendo colocado na ata, né? Hoje, as partes já fazem audiência já mais preocupadas com o monitor da ata do que com qualquer outra coisa, né? Agora, eu penso que existe uma boa vontade, vamos enxergar assim, né? Existe uma boa vontade de se tentar movimentar os processos, de se tentar colher a prova. E o Código de Processo Civil ele tem vários artigos que ele permite que se ouça uma testemunha, que se faça um depoimento, mas, na minha visão, tudo isso é por exceção, não é a regra, não é o procedimento. Não existe um procedimento virtual de audiências, existe uma possibilidade de se ouvir a parte que está em outro país, que está com uma doença, que está impossibilitada de ir até o fórum. Existe essa possibilidade, isso é acesso à justiça, sem dúvida. Nesse momento, por exemplo, tem uma testemunha que está internada e ela é uma testemunha fundamental, nós podemos ouvir, sem dúvida, pelo vídeo, etc. Mas nós não temos um procedimento de realização de audiência telepresencial, um regramento legal, um regramento que discipline as faculdades processuais, as penalidades. De que forma nós vamos praticar esses atos, quais são as armas que eventualmente as partes têm, a igualdade de tratamento, onde elas serão ouvidas, de que forma elas serão ouvidas, qual o equipamento, qual o tipo de conexão. A testemunha vai ser ouvida na sua residência, vai ser ouvida no escritório do advogado, vai ser ouvida na sede da empresa, ela vai ser ouvida na sua própria casa, ela tem que ser ouvida num local reservado, ela tem que ser ouvida de pé, sentada, como ela vai ser advertida, como nós vamos, evidentemente, atribuir uma responsabilidade civil de reparação de danos ou o delito de falso testemunho. Então, toda essa lacuna, na minha opinião, essa lacuna de regramentos gera uma insegurança muito grande, uma desconfiança muito grande nos advogados, e eles não, a maioria, a grande maioria, não concorda em fazer audiência. Quando nós fazemos a audiência e perguntamos a possibilidade, mas é na hora que eles dizem, olha, não tem possibilidade, porque eu não tenho acesso, eu não sei onde ela vai ser ouvida. Quem vai providenciar a intimação da testemunha, se é o advogado, se vamos ser nós. E, nesse momento, é um momento muito delicado de comunicação. Acho que, só concluindo, Ivone, acho que nós temos que ter uma consideração muito grande com os advogados, porque funcionários e juízes estão nas suas residências protegidos e os advogados agora vão ter que sair de casa, vão ter que deslocar testemunha, vão ter que receber as testemunhas no seu escritório ou em outro local. Então, nós temos que ter uma sensibilidade muito grande para essas questões.
Eu acrescentaria em toda essa situação que você muito bem apontou, acho que também teremos um momento de adaptação de postura, seja da parte das testemunhas, enfim, tratar, vamos dizer, o processo virtual com seriedade, como se presencial fosse. E acho que esse aspecto do comportamento do cidadão nós não podemos resolver com instrumentos legais. Eu acho que é um processo que nós vamos ter que construir em termos de comportamento do cidadão. Não te parece um pouco isso também? Sem dúvida, Ione, que as próprias audiências presenciais, né, dependem muito da lealdade, da honestidade, né, dessa relação de confiança, né, que é o princípio da cooperação, na audiência é uma relação de confiança que as partes têm entre si e têm com o magistrado. Essa relação de confiança é o que propicia que a audiência caminhe bem, que propicia que esse ato seja praticado, né? Nós até estamos vivenciando alguns professores aí defendendo negócios processuais para se realizar audiência, né? Mas nós sabemos que esses negócios processuais são muito delicados na Justiça do Trabalho, partindo da premissa que nós temos um procedimento publicista, né, que nós partimos de um processo em que existe uma parte mais vulnerável, que existe uma dificuldade maior da maioria das pessoas de acesso à justiça, né? Então, eu vejo com muita desconfiança aí, inclusive a possibilidade das partes negociarem que vão realizar audiência de um determinado modo, e aí, posteriormente, a parte lesada vai alegar isso, falar, mas eu concordei com isso porque o meu cliente estava numa situação de penúria, precisava de qualquer forma que o processo fosse impulsionado. Então, eu vejo com muita cautela essa questão, até porque nós estamos num procedimento adaptado, num rito emergencial. A expressão usada é um processo emergencial, um rito emergencial, então nós temos que ter muito cuidado com, principalmente, esses negócios que as partes podem realizar para movimentar o processo. Então, basicamente essa situação, né? Exato, porque essa situação fragilizou não só o jurisdicionado, o advogado, mas o próprio magistrado, que do dia para a noite ele teve que empreender, vamos dizer, uma outra forma de operacionalizar os incontáveis processos da sua vara e, com isso, dar a prestação jurisdicional a mais célere possível. Isso também está acontecendo nos tribunais, essa adaptação das sessões telepresenciais, enfim. Eu acredito, Mauro, que esse é só o começo de uma nova versão processual que nós teremos enquanto perdurar esse isolamento. Porque acredito que para o jurisdicionado, para as partes, para os advogados e para o próprio magistrado, é sempre mais confortável a audiência 100% presencial, né? Até acredito, Ione, que algumas coisas vão ser aplicadas, né? A comunicação por videoconferência, muitas vezes uma parte não está presente, nós vamos acessar pelo vídeo, vamos fazer conciliações por audiência telepresencial, até nos tribunais superiores isso tende a ser aplicado com mais frequência, porque
o advogado tem que se deslocar e o custo é muito grande, e uma testemunha, a carta precatória, né, que é uma burocracia, a testemunha está no exterior, carta rogatória. Eu acho que essas situações são muito adequadas para se fazer a audiência por vídeo, até algumas audiências mais tranquilas, quando os advogados têm um comportamento mais amistoso, o próprio conflito não é tão acirrado, né? Porque nós também avaliamos muito. Às vezes o conflito é muito acirrado, é muito tenso, é muito difícil caminhar qualquer tipo de audiência, mas muitos conflitos, acredito que nós podemos utilizar a audiência por vídeo sem grandes problemas, né? Perfeito. Caminhando um pouquinho agora para resultados de audiências. Por exemplo, acordos que foram homologados antes do início da pandemia, com prestações projetadas para o futuro e que estão se vencendo durante a pandemia. Como você encara a possibilidade de alteração do que foi pactuado? E explico por quê. Há casos em que o magistrado consulta o reclamante beneficiário dessas prestações vincendas e profere uma decisão. Há casos em que o magistrado atende o pedido da empresa e, independentemente da manifestação do credor da obrigação, ele posterga o pagamento da prestação do acordo. E algo que esses dias eu acompanhei e digo de uma olhada rápida, há uma proposta de inserção, de suspensão desses pagamentos, inserida na MP 927, e que agora deve ou não ser aprovada, porque, por todos os acompanhamentos que fiz, a 927, a semelhança do que aconteceu na 936, já convertida em lei, foram inseridos insertos que não haviam na MP original. Então, gostaria muito de te ouvir a esse respeito, porque é uma situação concreta que se repete várias vezes por dia, afetando as partes, os advogados e os próprios magistrados. Essa questão, Ione, foi uma das primeiras que chegaram quando começou a pandemia. Esses foram talvez os primeiros requerimentos aí que as varas receberam quando a pandemia começou. Olha, a atividade foi paralisada ou foi muito reduzida, não há caixa para pagamento dos acordos. Então, eu requero a suspensão ou preciso de uma redução, preciso de mais parcelas. Isso foram os primeiros, acho que até o primeiro assunto que foi trazido para os juízes enfrentarem aí durante a pandemia. E também eu tenho esse conhecimento que no projeto de conversão da MP 927 foi aprovado na Câmara, a redação que ainda, pela informação que eu tenho, está pendente de apreciação no Senado, né? Exato. Essa disposição de que a parte pode suspender o pagamento de acordo, inclusive acordo extrajudicial para pagamento, parcelamento de verba rescisória.
Antes de entrar aí nessa discussão, né, isso é o que o pessoal chama de um jabuti, né, de uma jabuticaba, né, uma cláusula lá que o pessoal aproveita a oportunidade e já emenda lá na MP, né, como a própria medida provisória 936, o pessoal emendou bastante coisa, até jornada de bancário, e uma boa parte disso foi cotada pelo Senado na redação final. Agora, essa é uma questão bem complexa processualmente, não só processualmente, como juridicamente, tecnicamente, é uma questão bastante complexa, né? Porque o acordo homologado ele faz coisa julgada, Sim, coisa julgada material, né? Embora o CPC de 2015 diga que isso, na verdade, é um ato homologatório, que o juiz somente chancela a vontade das partes e caberia uma ação anulatória, mas na Justiça do Trabalho ainda é muito forte a coisa julgada material. E a coisa julgada material faz o branco ficar preto e o preto virar branco. Ela tem que ser cumprida, né? Inclusive, a Constituição reconhece a eficácia da coisa julgada material no artigo 5º, né? E esses acordos, normalmente, que foram firmados e que estão sendo objeto de pedidos de revisão, eles foram firmados antes, de verbas pretéritas, né? De verbas, muitas vezes, que o trabalhador deixou de receber alguns anos antes de propor a sua demanda trabalhista. E também, normalmente, esses trabalhadores estão precisando desse acordo, desse pagamento para sobreviver, porque a grande parte deles está desempregado. E, nesse momento, a probabilidade de se conseguir um novo emprego é muito grande. Mas, Ione, nós sabemos a realidade, né? Nós sim. que vivemos a justiça do trabalho, que estamos nesse universo, nós sabemos que a realidade fala muito forte e que muitas vezes o direito tem que se adaptar à realidade. Nós nos adaptamos lá nas nossas audiências, muitas vezes nós homologamos acordos de verbas rescisórias em 20, 25 parcelas. Isso é uma realidade. Nós sabemos também que os juízes de direito muitas vezes homologam acordos de pensão de alimentos de R$ 30 por mês, porque é a realidade e é a possibilidade. Então, eu enxergaria, Ione, que isso é possível revisar esses acordos. O melhor seria o magistrado marcar uma audiência e fazer isso de forma consensual. O reclamado, o devedor entra com o pedido, o magistrado propicia que o reclamante se manifeste, marcar uma audiência e tentar repactuar. Mas nós sabemos que muitos reclamantes não concordam com essa situação e aí vai se ter que ter uma decisão sobre isso. Agora, todo o procedimento de revisão de acordo, de revisão de uma decisão, ele tem que seguir também o devido processo legal, ele tem que ser procedimentalizado, senão a decisão é nula. Se o magistrado de ofício ou sem propiciar o contraditório alterar as cláusulas do acordo, me parece que é uma decisão nula. Então, eu penso que é possível, acho até justo que se faça um requerimento. Encaro esse requerimento como uma espécie de um pedido revisional, porque é uma espécie de uma relação continuativa. Não é bem uma relação jurídica continuativa, mas ela se perdura no tempo. E é possível se fazer uma adaptação da teoria da coisa julgada na relação continuativa, é possível também se ter uma sensibilidade que se trata de uma situação de força maior, se trata de uma redução muito grande de atividade, muitas vezes algumas atividades estão completamente paralisadas. Então, partindo do pressuposto que o requerimento é sério, que há boa-fé nesse requerimento, que existe um mínimo de comprovação da real situação, propiciando o contraditório, o magistrado pode, acredito eu, flexibilizar algumas questões, como os juros de mora, né? Que são uma espécie aí de uma penalidade, a correção monetária, é possível até se
reduzir dentro de determinados parâmetros o valor da parcela, mas não no valor do acordo, o valor total não. Também acredito que esse projeto que está no parlamento é inconstitucional, porque não se pode também, por via de lei infraconstitucional, impedir a eficácia da coisa julgada material que tem proteção como direito fundamental constitucional. Então, penso que também esse projeto é manifestamente inconstitucional nessa ótica. Sem dúvida, mas é algo que a todos preocupa a possibilidade de ser concretizada a inserção de mais esse dispositivo no nosso ordenamento de emergência, eu diria. Porque, segundo eu acompanhei, essa suspensão de pagamentos se daria até dia 31 de dezembro, ou seja, se projetaria ainda nos próximos 6 meses, o que é um prazo considerável, na minha ótica, daquele que é credor da obrigação. Ele já fez planos para aquele numerário que iria entrar no seu bolso e que, de repente, cria asas, falando em bom português. Agora, reconheço também que muitas empresas estão em situação muito crítica com a interrupção de suas atividades. Porém, outras estão utilizando a pandemia para postergar o pagamento de compromissos assumidos. Esse, eu acho que é o grande problema que o magistrado tem que aferir com muita seriedade, com muita calma, porque qualquer que seja a decisão, os efeitos podem ser muito graves para ambas as partes. Sem dúvida, Ione. Também a possibilidade de revisar o acordo nesse momento é acesso à justiça, né? Nós sabemos que os empregadores, os pequenos e médios, estão com muita dificuldade, né? Então, nós entendemos, acho que as pretensões são justas, são razoáveis, mas, por exemplo, esse projeto de lei propicia que nenhum acordo mais seja cumprido, né? Independentemente da situação econômica do devedor. Né? Exatamente. Me parece que isso cria uma situação de maior instabilidade. Por exemplo, um laboratório farmacêutico não teve as suas atividades interrompidas, diferentemente de um restaurante, de um comércio de confecções, enfim, aqueles que não puderam continuar as suas atividades durante o período. Então, acho que temos ainda que amadurecer bem esse procedimento para que não sejam causados maiores prejuízos, especialmente ao credor da obrigação, né? Lembrando que o CPC diz que execução e o acordo, o pagamento do acordo não deixa de ter uma característica de continuidade da obrigação, tudo é feito no interesse do credor, tá certo? Porém, da maneira menos onerosa para o devedor da obrigação. E aí, realmente, é que nós precisamos ter uma posição muito firme para não causar prejuízos supervenientes a qualquer das partes. Eu gostei muito das suas considerações, muito equilibradas, e se você não tiver mais nenhuma outra colocação a fazer sobre esse tema, eu gostaria de te ouvir um pouquinho a respeito
das ações coletivas que têm ingressado e que versam essencialmente sobre a saúde do trabalhador. Essas ações, Ione, acredito que são as mais importantes nesse momento. Sem dúvida. Já recebi na vara algumas ações, não vou comentar especificamente dessas ações aí, porque estão em tramitação, né? Mas eu tenho visto muitas ações, inclusive dos sindicatos, né? Os sindicatos entrando com ações coletivas para fornecimento, não só fornecimento de equipamentos de proteção, mas para higienização do local, a realização de testes de Covid, afastamento de trabalhadores em condições de risco, concessão de um percentual para teletrabalho, ações muito importantes que têm chegado, e essas ações chegam no primeiro grau, e muitas vezes são ações muito volumosas e não existe um tempo muito para reflexão, porque nós sabemos que o contágio é muito rápido, que a doença, embora o Supremo tenha facultado a possibilidade de ser uma doença, de ser considerada uma doença do trabalho, mas nós sabemos que um local de trabalho, uma empresa, um depósito que está sem condições de salubridade, sem proteção adequada, nós sabemos que isso não é uma questão trabalhista somente, isso é um direito difuso que atinge a sociedade como um todo, porque o trabalhador vai estar num ambiente de risco, depois ele vai para casa, ele pega um transporte público, ele contamina outras pessoas. Então, são situações muito delicadas que têm exigido uma resposta muito imediata da Justiça do Trabalho e sem tanto tempo para uma reflexão. Nós temos que apreciar uma liminar, muitas vezes uma liminar que tem um impacto muito grande, nós temos aí poucas horas para decidir, e nós sabemos que a liminar ela é muito importante nesse momento, porque não é apenas uma questão trabalhista, é um direito difuso que atinge muitas pessoas ao mesmo tempo, e temos observado, isso eu tenho reparado, Ione, que muitas atividades, por serem consideradas atividades essenciais, muitas pessoas encaram, mas se é atividade essencial eu posso funcionar e não preciso tomar tanto cuidado, e na verdade as atividades essenciais têm que tomar um cuidado maior. Sim, há alguns dias atrás, nós entrevistamos a doutora Luciana Freire, diretora jurídica da Fiesp, e ela trouxe uma informação que realmente me surpreendeu. Ela diz que nas indústrias farmacêuticas, eles não tiveram nenhum caso de contaminação. Para você verificar como as medidas de prevenção são efetivas. Sem dúvida, mas essas indústrias já têm um protocolo rigoroso de... Sim, mas também estariam sujeitas, vamos dizer, mas na indústria farmacêutica, você vai ter o trabalhador que chega na sua condução própria, seja automóvel, moto, bicicleta, mas tem também o trabalhador que usa os meios coletivos de transporte. E exatamente me parece que nessa situação é que o trabalhador estaria mais exposto, porque o que nós ouvimos pela imprensa local é de que no transporte público não está sendo observado o distanciamento recomendável. E, aliás, numa cidade como São Paulo, com 11 milhões de habitantes, é meio difícil conseguir esse ideal de isolamento. Daí o porquê essas ações me parecem de tremenda importância. Eu tenho observado também, Ione, eu tenho saído um pouco na rua, porque eu tenho que fazer as compras aqui de casa, outro dia tive que ir no correio, né?
Exatamente isso. Eu tenho observado que o perigo está na rua, não está dentro dos estabelecimentos, porque há uma aglomeração nas ruas, há filas, as pessoas não tomam tanto cuidado, nem todas as pessoas usam máscara, o transporte público. Então, o perigo maior realmente está nesse deslocamento para o trabalho, está na rua. Então, nós também, as atividades que estão funcionando têm que ter uma preocupação também com o deslocamento, o trajeto para o trabalho. Acho também fundamental a preocupação nesse aspecto. Perfeito. E nem sempre ou melhor, nem sempre não, é impossível comparar as medidas de prevenção que um grande empregador possa adotar comparado àquele micro e ao pequeno empresário. Embora não se tenha em mente a dimensão do estabelecimento, porque eles serão igualmente frequentados por pessoas que saem das suas casas, tomam o transporte público e nem sempre, vamos dizer, estão se resguardando com as medidas individuais de prevenção. Isso também me parece que deveria haver um incentivo maior para a adoção dessas medidas que realmente são muito importantes. Eu vejo aqui no meu bairro muita gente sai às ruas sem máscara, enfim, se expõe e está expondo toda a comunidade da qual participa. É na padaria, é na farmácia, é no supermercado. Ione, uma questão também importante, né? Não tenho visto também muito o poder público nas ruas, né? Fiscalização, e até mesmo existe uma questão importante, né? Inclusive que está nessa MP 927, que está na 936, né? A questão da própria responsabilidade do Estado por isso tudo, né? Já foi colocado lá na MP que não é fato príncipe, que a situação é força maior, para excluir qualquer responsabilidade do Estado, mas nós sabemos que a hora que isso tudo passar, as responsabilidades vão ser apuradas e nós podemos discutir, como já está acontecendo na Itália, que o Estado não adotou as posturas adequadas, inclusive no início da pandemia, né? Houve um atraso muito grande na adoção de medidas. No começo se falava que máscaras não eram necessárias. Então, a hora que tudo isso passar, nós podemos, inclusive, atribuir responsabilização ao Estado, inclusive pelos danos trabalhistas por não ter adotado as medidas adequadas, né? Nós tivemos carnaval, tivemos muitas situações de exposição, quando nós já tínhamos notícias que a pandemia já tinha chegado, né? Então, me parece uma questão também muito importante nesse sentido, que a hora que isso passar, nós vamos ter essas discussões e também todas essas responsabilizações, porque muitos empregadores vão ser responsabilizados por doenças decorrentes da Covid e não vão ter condições de arcar com essas indenizações, né? Perfeito. São problemas que, felizmente, nós deveremos resolver no futuro, cada um dentro da sua área de atuação, e que nos darão condições de refletir, avaliar quais as melhores condutas a serem empreendidas. Mas é algo realmente assustador, né? Eu tenho amigos que moram na Europa, que moram nos Estados Unidos, todos igualmente muito preocupados, porque quando parece que o surto está diminuindo, ele ressurge das cinzas, como se fosse um incêndio cujo rescaldo não tivesse sido eficiente, Mauro. Vejo mais ou menos nesse sentido.
Ivone, enquanto não tiver a vacina, nós vamos conviver aí com essa situação, né? Acho que as coisas só vão realmente ser estabilizadas quando tiver a vacina, né? Perfeito. Mauro, nós estamos quase que chegando ao final do nosso tempo permitido. E, para finalizar, eu gostaria de saber as tuas considerações a respeito de suspensão ou não da prescrição durante a pandemia. Essa é uma questão também relacionada aí ao acesso à justiça, à questão da proteção dos direitos. Nós tivemos, Ione, uma lei aqui recente, né, a Lei 4.010, né, voltada para as questões civis, né, que atribuiu a suspensão ou até uma causa impeditiva de se iniciar a prescrição nesse momento de pandemia. O que eu acho perfeitamente aplicável na nossa esfera trabalhista. Acho que isso se aplica supletivamente e subsidiariamente, até porque o artigo 8º da CLT diz que o direito civil é fonte subsidiária, mas nós sabemos que existem alguns problemas, existem algumas resistências, porque a Justiça do Trabalho não parou, o processo do trabalho está funcionando, a Justiça do Trabalho tem atuado, não parou durante a pandemia, mas nós sabemos que o acesso à justiça está muito dificultado. E prescrição está atrelada à possibilidade de você defender o seu direito na justiça. Então, como o acesso está prejudicado, a parte tem uma dificuldade maior de ir até o judiciário, algumas vão sem advogados, com o juspostulante, em muitos locais do Brasil, o juspostulante ainda é muito intenso. Aqui em São Paulo é muito difícil falar em juspostulante, mas ainda os trabalhadores têm dificuldade nesse momento de procurarem um advogado. Muitos foram dispensados, não receberam todas as suas verbas rescisórias nesse momento. O deslocamento está muito difícil, os próprios advogados não estão trabalhando todos nos seus escritórios, muitas empresas estão com as suas atividades total ou parcialmente paralisadas, há uma dificuldade de documentos, há uma dificuldade de acesso em geral à justiça. Então, eu penso que é muito razoável, é muito justa a tese da suspensão ou até de não se fluir o prazo prescricional nesse momento de pandemia. Perfeito. Mauro, estamos a menos de 2 minutos do encerramento da nossa live. Eu gostaria de agradecer imensamente o seu tempo, as suas considerações, deixar desde já registrada a nossa intenção de trazê-lo em outra oportunidade, tão logo as medidas provisórias sejam convertidas em lei, para que possamos, então, analisar alguns pontos mais importantes a esse respeito e que refletirão na vida do jurisdicionado de uma maneira geral. Então, muitíssimo obrigada pela sua participação. Foi uma alegria revê-lo, ainda que à distância, e muito sucesso e parabéns pelas obras que você minuciosamente desenvolve trabalhando o direito processual, que é uma missão difícil, que todos nós sabemos. Muitíssimo obrigada, Mauro. Bom, nesses segundos finais aí, foi uma alegria muito grande estar aqui, uma responsabilidade, né? Responder às suas indagações, né? Até porque eu, como lhe disse, né, eu iniciei na magistratura aí, quando você era diretora da escola, ainda os primeiros passos aí no tribunal foi sob a sua direção. Tenho um carinho muito grande por você, pela sua obra, por tudo, né? Agradecer a Tereza também por ter montado essa live, também ter ajudado,